Bom dia a todos, bem-vindos de volta à disciplina História do Direito. Bom dia, Railane, Lara, Larissa, Danilo, quem mais que está por aí? Já temos vários participantes, a turminha está cheia hoje, e hoje nós vamos falar sobre a formação do pensamento jurídico moderno. Nós vamos contrastar o pensamento jurídico moderno com o pensamento jurídico medieval, né? Falar sobre essas grandes transformações que ocorrem na forma de se conceber o direito, né? Na metodologia do estudo do direito e dos problemas e dos fatores sociais e políticos relacionados a essas mudanças. Tá? Peço para que vocês acompanhem o material do Espanha, né, sobre essa grande passagem. Eu coloquei ali vários capítulos do livro do Antônio Manuel Espanha, passagem sobre o direito moderno. Ele caracteriza muito bem esse período de maneira organizada, e eu também coloquei como material para vocês os autores contratualistas do justnaturalismo moderno, que servem como exemplos do que é essa nova metodologia jurídica, essa nova forma de pensar o direito natural, os fundamentos da sociedade, da autoridade, e essa é uma forma muito influente até hoje, tá? Está na base da formação do direito público, do pensamento constitucional e mesmo do nosso vocabulário político acerca das responsabilidades, dos direitos e deveres e assim por diante, tá? Então, o que a gente vai ver aqui dessa passagem do pensamento medieval para o pensamento moderno influencia o pensamento jurídico até hoje. Até agora, gente, como que vocês estão acompanhando a disciplina? Tá? Estão se sentindo mais seguros nesse momento, né? Ao realizar o questionário, ao iniciar aí os estudos de vocês sobre o verbete, acompanhando o material e as aulas? Eu quero ouvir um pouco de vocês sobre isso, tá? Antes da gente avançar. Eu estava conversando com a Railane agora. A Railane agora está se sentindo mais segura em relação ao verbete? Sim, Titi, bem mais. Eu estava um pouco nervosa, porque eu já estou adiantando todas as minhas atividades, só essa que estava sem progresso, mas agora eu acho que vai. Isso, se vocês não tomarem cuidado, vocês podem acabar se deparando com temas amplos demais, né? Muito vastos, que têm muitos anos de história, né? Então, quem tiver dificuldade também, a gente conversa um pouco sobre como delimitar melhor o tema, tá? Tamires. Professor, bom dia, gente. Olá. Eu também estava me sentindo um pouco assim insegura em relação à produção do verbete, porque eu pensei em falar sobre direitos humanos. Então, eu estava pensando em como estruturar, né? Tipo assim, só trazer o aspecto histórico dos direitos humanos, né? Porque aí eu fiquei trazendo o aspecto histórico, dava para linkar com a história do direito, né? Isso. Mas aí eu fiquei assim um pouquinho perdida, eu até pensei em mandar um e-mail, né? Mas eu fiquei, será que ele responde e-mail? Né? E Às aí vezes, eu às vou ficar vezes, assim, apreensiva em falar também na sala, na aula, né? Mas que bom que o senhor deu essa oportunidade. E aí era isso, claro, professor. Eu claro. fico assim, meio que sem saber como estruturar, sabe? Eu coloquei agora no chat aqui, ó, uma referência que pode ser muito boa para você, caso você consiga acessar na internet. Às vezes a gente encontra, né? A Invenção dos Direitos Humanos, uma história. A historiadora americana Lynn Hunt, um livro excelente sobre a formação, né,
o título é bem autoexplicativo, né? A invenção dos direitos humanos, o contexto, como que ele se relaciona com o iluminismo, com a Revolução Francesa, e então pode ser uma leitura muito útil. Eu acho que talvez você até conhecia esse livro, né? Não, não conhecia, não. Não conhecia, não, mas eu vou dar uma lida assim, vou olhar direitinho. Tá. Então, seria Então, interessante fazer dessa forma, né? Trazer mais aspecto histórico do surgimento desses direitos humanos. isso, porque o tema hoje ele já é muito amplo, né? Muitos tratados, convenções, vários sistemas de aplicação dos direitos humanos, né? As cortes internacionais. Isso pode acabar sendo muito material, né? Muita coisa. Então, talvez o mais útil para você seja essa dimensão histórica de que não é algo que sempre existiu e não é algo que sempre existiu com o mesmo significado. Pronto, valeu, prof. Obrigada, viu? Legal. Porque uma coisa que a gente vê, uma coisa que a gente precisa observar com a nossa disciplina é que os conceitos jurídicos, eles são historicamente determinados, né? Quer dizer assim, que quando a gente fala de propriedade, ou quando a gente fala de um crime, ou quando a gente fala de direitos humanos, né? Cada um desses conceitos, cada um desses conceitos tem uma origem histórica, tem um significado específico e está relacionado com uma época. Mesmo conceitos que buscam ser universais. Então, por exemplo, os direitos humanos, eles, por definição, possuem uma aspiração de universalidade, não é mesmo? Quem é que tem direitos humanos? Né? Quem é que tem direito a ter direitos humanos? Todos, né? Todas as pessoas no mundo, em todos os tempos. Então, quando a gente pensa os direitos humanos, eles não têm um tempo, um lugar, né? Eles pertencem a toda a humanidade. Só que na perspectiva da história do direito, a gente tem que ser capaz de observar que, né, esse discurso sobre direitos humanos, eles têm um lugar na história. Né? Talvez há 5.000 anos atrás ou há 1.000 anos atrás, esse discurso não existisse, né? Não dessa mesma forma. Ainda que algumas expressões ou algumas passagens de um texto aqui ou ali possam ser coincidentes, possam parecer muito, né? Então a gente também precisa historicizar o discurso dos direitos humanos, né? Não para deslegitimá-lo, mas para compreendê-lo de maneira mais completa. Tá? E, Gabriel, Bom dia, professor, tudo bem? tudo Eu bem? estou uma dúvida em relação ao meu verbete, que eu e minha dupla a gente resolveu pegar Justiniano. E aí eu gostaria de saber, como ele não é um conceito, e sim uma pessoa, qual seria mais a abordagem? Porque eu estava pensando em dar uma breve pincelada na vida dele, rápido, só para contextualizar, porque para entender o produto dele, né, a obra, é preciso entender o contexto, a pessoa, etc. E depois falar mais, focar no que foi abordado durante o semestre até agora, que é dos efeitos do código dele, né, no estudo de direito, etc. Eu gostaria de saber se é desnecessário realmente abordar a vida pessoal dele, se é só mesmo ele no contexto jurídico ou se é válido fazer dessa forma. Acho que é possível você fazer um verbete sobre ele, porque é uma pessoa que influencia, né, o direito, a cultura jurídica, mas talvez seja mais prático para você fazer um verbete sobre o Código de Justiniano. Em vez de Justiniano, Código de Justiniano. Porque só uma explicação
mais robusta sobre o código, já vai te dar bastante trabalho se você quiser fazer bem feito, né? Porque se você tiver como objeto o código de Justiniano, entender o contexto histórico, entender um pouco sobre o Justiniano vai ser importante, não é mesmo? Certo, acho que então eu vou conversar com minha dupla e a gente vai efetuar essa mudança. Obrigado, Legal. professor. Então, só para esclarecer mais algumas dúvidas, acho que eu já mencionei isso algumas vezes, tá? Mas não tem problema se mais de uma equipe pegar o mesmo tema. É melhor que não, mas não vai ser algum problema maior. Pode ser feito individualmente, ou em duplo, ou em trio, tá? Então, Milena, você fala um pouco aí sobre as suas dificuldades. Você já começou a pesquisar? Bom dia, professor. Bom dia. Quando eu vou olhar sobre o feminismo, né, o feminismo ele acaba se subdividindo, né, tem o feminismo liberal, o feminismo negro, decolonial. E aí eu queria saber se, no caso, eu preciso pensar no feminismo só no meio jurídico, sei lá, os avanços, ou eu posso colocar fontes que não sejam jurídicas, e se é melhor fazer o feminismo assim geral, ou escolher uma vertente do feminismo para fazer o verbete e tal. Legal. Você tem várias opções aí, né? Você pode, por exemplo, pensar o feminismo e direito, que é uma coisa que tem bastante recentemente assim vem sendo mais discutido, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, teoria liberal do direito, teoria marxista do direito, né? Nesses últimos 30 anos tem se discutido o que seria uma teoria feminista do direito. Isso pode ser uma coisa interessante para você. Uma outra, pensar a história do feminismo na sua dimensão tanto política quanto jurídica. Então, como você sabe, né, as mudanças nos sistemas legais que vêm a partir dos movimentos feministas, ou então você pode pensar de um jeito mais teórico, intelectual, né, o que o feminismo enquanto base de compreensão de estudos da história. Como você mesma disse, né, você pode adotar uma das correntes. Então, realmente, você tem todas essas opções e qualquer uma delas pode ser bem feita, entende? Aí varia de acordo com o que você tem mais de material, o que você já tem mais de conhecimento, ou o que te interessa mais. Eu sugiro para todo mundo, assim, ó, pode usar fontes não jurídicas, não tem nenhum problema. Até porque o direito, ele é um campo também interdisciplinar, é um direito não dogmático. Então, quando a gente fala de direito, falar de política, de sociologia, da economia, tudo isso faz parte de uma compreensão complexa do fenômeno. Tá? Agora, que relacionar com o direito, com elementos mais tradicionais das disciplinas que a gente estuda, facilita a vida de vocês, facilita, porque aí organiza, delimita mais o objeto de estudo de vocês, tá?
Aí varia do estudo de cada um. Certo? Návila. Quem mais que gostaria de participar? Oi, bom dia. Bom dia. É só uma dica para a Milena, que caso ela queira ter bastante conteúdo sobre feminismo, feminismo negro, e que depois que ela lê alguns textos, acaba dando uma noção de como ela ligar esse assunto com o direito. Eu acho que ajuda bastante. E tem bem uma noção histórica. Isso é muito legal, que é o fato de que na nossa disciplina o elemento colaborativo é muito importante, tá? Isso aqui não é uma competição. O fato de que vocês têm que entregar o trabalho dentro de um prazo, seguindo certos critérios, dentro de uma equipe delimitada, tudo isso são critérios importantes para a gente seguir como disciplina. Mas a atuação de vocês, o estudo de vocês, quanto mais colaborativo, melhor. Vocês precisam, né, aprender tanto a colaborar quanto a seguir essas regras formais, né? Fazer um trabalho com citações, com referências adequadamente, né? Mas dentro desses padrões, quanto mais vocês puderem trocar ideias, informações, críticas, melhor vai ser o resultado para vocês. Faz sentido isso que eu estou falando? Vamos ver aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Muito bem, muito bem. Então, estou vendo que vocês estão mais tranquilas, vocês estão mais confiantes, né, eu espero, em relação à nossa disciplina. Vou retomar aqui aquele quadro da última aula em que nós estávamos organizando o conteúdo desses dois grandes paradigmas de pensamento jurídico. Não existe um momento na história em que uma pessoa se encaixa em todas as características do pensamento medieval e, de repente, ela muda completamente a sua forma de pensar. Né? Talvez vocês já tenham visto isso na realidade, nas suas famílias, no seu meio social, as concepções jurídicas, né? Elas são muito difíceis de serem alteradas assim, principalmente quando as pessoas já são mais velhas, né? A forma de ver o mundo, né? As concepções mais amplas acerca dos valores, das ideias, depois que as pessoas passam pela juventude, pela idade adulta, é muito comum que elas não mudem mais as suas concepções. Então, quando eu falo sobre a mudança no pensamento jurídico, vocês têm que perceber que essas são mudanças que são mudanças de longa duração, são processos de grande transição, que não acontecem de um dia para o outro, né? Que são formas de pensar que são gradualmente sendo substituídas, mas que muitas vezes concorrem entre si. Disputas, divisões de mundo continuam existindo durante muito tempo, né? Então, por exemplo, quando eu falava que a tradição era uma fonte muito importante para o pensamento moderno, e a racionalidade é considerada uma fonte muito importante para o pensamento jurídico. Não, peraí.
O tradicionalismo é uma fonte muito importante para o pensamento jurídico medieval. Racionalidade muito importante para o raciocínio jurídico moderno. Tá? Trabalhando nesses dois eixos. Não quer dizer, primeiro, que na Idade Média não havia relevância da racionalidade, não é? Que não havia preocupação com a dimensão da racionalidade, e não quer dizer que na Idade Moderna a gente não tenha muitos exemplos de preocupação com preservação da tradição. Então, primeiro de tudo, esses dois parâmetros, né, que separam modernidade e medievo não são puros. Tá? Mas o que muda é a ênfase, né? É a preocupação maior. E essas mudanças, elas ocorrem gradualmente, mas no período da modernidade a gente ainda encontra vários elementos do que seria o típico da Idade Medieval. Tá? Então, essa é uma espécie de palavra de cautela, de aviso, para a gente entender as mudanças graduais do sistema de pensamento. Tá? Assim como no Brasil, muitas vezes a gente pode observar a nossa formação histórica e ver que tem muitas camadas do passado, uma sociedade colonial, depois uma sociedade escravocrata, em pleno, quase até o final do século XIX, né? Então, que são preservados muitos elementos de relações sociais muito antigas e que permanecem. Isso faz com que as mudanças, né, superficialmente ocorram muito rápido, né? A ideia de república, de Estado constitucional, de direitos para todos. Tá? Então, na superfície ocorrem mudanças muito rápidas, mas na profundidade das relações sociais, tá? As coisas demoram muito mais para mudar. Então, às vezes, o direito das leis muda rapidamente, as pessoas são libertadas, as pessoas têm direitos, segundo a Constituição, ou coisas assim, mas aquele passado, né, que vem do regime colonial, da escravidão, da dominação, da desigualdade, esse passado ele vai permanecendo nas relações concretas por muito mais tempo do que aparenta quando a gente olha somente para as leis. Então, isso é uma coisa que serve para a gente analisar o Brasil de hoje, mas serve também para a gente analisar essa longa passagem dos sistemas jurídicos medievais para os modernos. Ficou claro até aqui? Sim, prof. Hoje eu estou assim, sentindo mais falta da participação dos alunos e tal, né? Tem dia que a gente faz uma aula mais expositiva, e aí tem dias que a gente sente um pouco mais de falta, digo isso enquanto professor, né? Tem dias que a gente sente um pouco mais de falta da interação, do debate, coisas que a sala de aula faz bastante diferença. Né? Bom, vamos retomar, vamos observar o início dessa mudança de paradigmas, vamos observar essas transformações na forma de se pensar o direito, tá? Da Idade Média para a Idade Moderna. A gente já falou sobre o fenômeno da recepção do direito romano na Idade Média. E eu destaquei para vocês que a gente precisa sempre observar a recepção do direito romano no contexto do pensamento medieval. Então, o pensamento medieval, dogmático que era, né, preocupado com a sacralidade de um texto bíblico, por exemplo, e com os dogmas da verdade, da fé, da religião. Quando ocorre a recepção do direito romano, o Código de Justiniano, ele também é interpretado como se fosse uma fonte sagrada, né? Um método de estudo jurídico é um método dogmático semelhante aos estudos teológicos. Então, nós temos
a primeira escola de estudo do direito universitário, advinda da recepção do direito romano, que era chamada Escola dos Glosadores. Vocês lembram por que essa escola tinha esse nome? O que era uma glosa? Por que nós caracterizamos a escola dessa maneira? As glosas eram comentários que você fazia, interpretativos, no caso. Você não podia interpretar o código de qualquer forma. Normalmente você tinha que ler do jeito que estava, e do jeito que estava é o que é. Mas quando você encontrava algum tipo de discrepância, aí você podia anotar, fazer pequenas anotações de forma a conciliar essas discrepâncias, porque não tem como o código estar errado, é você que não está conseguindo interpretá-lo corretamente. De uma forma similar à interpretação de textos bíblicos, né? A gente não pode utilizar muito a razão, não. Então você vê que nós temos uma compreensão da sacralidade do texto, da importância da fonte original, da superioridade e da perfeição do texto, mas o fato de ser um texto antigo, sendo estudado na Idade Média, faz com que exige algumas adaptações mínimas de leitura, né? A linguagem já era diferente, mesmo o latim já não era o mesmo latim, né? O latim medieval já tinha várias mudanças em relação ao latim clássico, então os autores eles precisavam fazer essas explicações do que determinada passagem significava, mas o próprio intérprete ele não possuía um papel de destaque. O teórico, né? Ele não tinha um papel de destaque. Ele era aquele que queria facilitar a compreensão do texto, mas o texto era o mais importante. O texto do Código de Justiniano. Essa escola dos glosadores, ela vai ser gradualmente substituída por aquilo que a gente chama de escola dos comentadores. A escola dos comentadores são as gerações posteriores, né, a esse fenômeno da recepção, e essa geração posterior ela vai ser uma geração um pouco mais confiante na sua própria potência teórica, né? Então, autores que ficarão muito famosos, muito conhecidos na literatura jurídica medieval, como Acúrcio, Bártolo, são juristas que vão sair das universidades, sair do estudo do direito romano e levar a discussão do direito romano para as relações sociais, as relações econômicas, as relações políticas, de uma maneira bastante inovadora. Tá? Em especial, vocês lembram que a gente conversou bastante nas últimas 2 aulas sobre o feudalismo, né, sobre as características do direito costumeiro, muito advindo das tradições germânicas, dessa mistura entre direito romano, cristianismo, mas também as tradições de povos germânicos, e vários elementos que caracterizavam uma sociedade mais rígida, tá? Mais estável, porque as relações feudais elas eram elas de certa forma enrijeciam a sociedade, né? Então quem nasce como camponês vai ser sempre o camponês, quem nasce como nobre vai ser sempre o nobre. As relações elas são mais estáticas, as coisas não podem mudar de dono, né? Porque elas são parte de uma coletividade, um feudo. Tá? Então temos essas características mais tradicionais do direito medieval. E o direito romano, quando ele é levado para a prática, ele tem efeitos inovadores para aquele contexto, não é mesmo? Porque é um direito de uma outra época. É um direito lá do Império Romano, em que havia uma prática comercial muito mais forte, que havia uma prática
um regime de propriedade muito diferente, né? Uma atuação dos magistrados, dos governantes, que era diferente, tá? Da Idade Média. Então, quando os autores, os estudiosos do direito romano começam a publicar as suas obras, começam a influenciar o discurso jurídico, mas também político, né? Isso tem consequências fortes para a formação dos estados modernos, da forma como são pensadas as relações de autoridade, de governo. Muitos autores hoje apontam para essa mudança de paradigma, tá? Como uma das origens da modernidade no sentido jurídico. Tá? Então, a ideia de que os teóricos do direito, os estudiosos do direito, eles podem pegar as fontes jurídicas, tá? Mas eles não estão completamente amarrados pelas fontes jurídicas. Eles pegam essas fontes jurídicas como fontes de um conhecimento acerca do direito, mas eles, enquanto conhecedores do direito, eles podem adaptar esse direito à prática. Tá? Então, por exemplo, naquelas cidades italianas em que havia uma atividade comercial mais intensa, começaram a existir novos tipos de relações comerciais, novos tipos de contratos, coisas que não havia lá no direito romano clássico. Mas juristas como Bartolo, eles começam a desenvolver novos tipos de contratos, por exemplo, contratos comerciais, que têm como base geral o direito romano. Mas não o direito romano literalmente como estava escrito nos livros, mas a partir dos conceitos jurídicos trazidos pelo direito romano. Então, o conceito de responsabilidade civil, né? O conceito de obrigação dentro do direito civil, e assim por diante. Tá? Então, existe um método novo que é pensado através de uma depuração teórica da tradição e que é capaz de criar novas fórmulas e novas soluções jurídicas. Guilherme. Professor, obrigado, bom dia. Já trazendo para uma noção um pouco mais recente entre princípio e lei, é possível dizer que as leis eram reformuladas, mas os princípios romanos eram mantidos? Por que você acha isso? O que te gera isso? O senhor falou de novas relações sociais, enfim, novas adaptações, e eu acho que isso gera novas leis específicas, mas me parece que o caminho geral continua sendo aquele do direito romano, né? Os princípios que fazem os comentadores criarem essas leis continuam sendo romanos. Interessante isso, porque uma coisa que nunca tinha sido feita antes, né? E uma pessoa na Idade Média, de certa forma, cria como uma nova solução jurídica, ainda assim é entendida como parte do direito romano. Uhum. Né? Mas como que é possível essa operação? Né? Será que a gente deve acreditar que se essa situação nova tivesse acontecido lá atrás, na Roma Antiga, a solução seria mais ou menos a mesma, e é por isso que é o direito romano? O que você acha? Eu acho que... Boa pergunta. Eu acho que, como o senhor falou, dos conceitos romanos continuarem sendo usados, né? E eu acho que isso cria alguma correlação entre leis que teriam sido criadas pelos romanos e as criadas pelos comentadores. Mas eu não acho que a situação material permitisse isso. Embora eu acho que dê para traçar, como a gente está fazendo aqui, né? Historicamente, posteriormente, um princípio entre as duas na
categorização romana. Mas não acho que dariam vazão às mesmas leis. Então, veja, no contexto medieval, a gente tem muito pouco as leis como a gente entende hoje. Tá? De uma lei que é produzida por um legislador e que é aplicada a todas as pessoas de um determinado lugar, né? De um determinado território, vinculado a um estado, por exemplo. Tá? Isso não é muito característico daquele período. Tá? Por outro lado, é importante, né, destacar também que o que esses comentadores estão fazendo, de certa forma, implica nessa universalidade do direito romano. Quer dizer que o direito romano ele tem soluções para tudo, inclusive para coisas novas que não existiam à época dos romanos. Acho que é mais ou menos nesse sentido que você fala de que os mesmos princípios do direito romano estão sendo aplicados a novos casos, não é isso? Uhum. Agora, quando a gente pensa na história do direito, a gente geralmente relaciona muito o pensamento jurídico, as ideias jurídicas, com aquele momento histórico. Nem os romanos, nem os pensadores medievais pensavam em termos de história do direito. Eles não achavam que as ideias jurídicas eram determinadas pela história. Eles achavam o contrário, que as ideias jurídicas eram, de certa forma, um conhecimento universal. Né? De que eles, ao estudarem o direito romano, estudavam formas de conhecer o direito de verdade, não apenas como uma coisa relativa a um contexto, a um lugar, a um momento histórico. Então, de certa forma, eles acreditavam nisso. A gente não necessariamente precisa acreditar nisso. Né? Esse é o ponto. Eu acho que eles estão ali. Acho que o direito romano ele traz uma metodologia de estudo do direito e de formulação de soluções jurídicas que pode ser usada hoje, por exemplo. Então, tem bastante gente que estuda hoje o direito romano para soluções em inteligência artificial, por exemplo. Coisa que não tem nada a ver com a história do direito romano. Mas por quê? O direito romano ele pode ser usado como uma metodologia de estudo, de solução de problemas jurídicos. Só porque esses autores eles não tinham tanto essa dimensão, assim, né? De certa forma, eles argumentavam que os princípios eram válidos, eram universais, tinham uma continuidade, que não era apenas um método. Entendeu? Uhum. Entendi. Então, é dessa transformação metodológica do estudo do direito que se forma a base do pensamento civilista moderno. Tá? Então, o direito civil, até hoje, se vocês observarem os manuais de direito civil, vai ter muita influência do direito romano. Tá? Na explicação dos conceitos, nessa ideia dos princípios que guiam a área do direito. E até o início da modernidade, isso era muito conhecido como bartolismo, como fazer o direito, pensar o direito, à maneira de Bartolo, que era esse jurista medieval, que é conhecido como o maior dos comentadores, a grande referência no assunto. E a emergência dessa escola dos comentadores, ela faz com que o jurista, o teórico do direito, aquele que é o estudioso do direito, ele ganhe muita importância.
importância no sentido de que as opiniões jurídicas dos juristas passam a ser fonte do direito. Principalmente, vocês devem lembrar, em um contexto em que não havia muita legislação. E não havendo muita legislação, os livros desses grandes juristas, eles eram as obras que guiavam a solução de problemas jurídicos de um ponto de vista doutrinal, de um ponto de vista erudito, letrado. Claro que vocês lembram ali dos julgamentos medievais, dos ordalhos, dos duelos, sempre existiam também várias formas não letradas, não eruditas, de solução de conflitos. Mas quando havia uma jurisdição mais elaborada, então as pessoas usavam muitas vezes um livro de Bartolo, por exemplo, para analisar ou para tentar resolver uma controvérsia jurídica. Então, essa é uma grande mudança de paradigma do direito medieval e que começa a plantar as sementes do direito moderno. Essa civilística, baseada nos comentadores, ela é muito influente e ela continua tendo um impacto relevante no pensamento jurídico moderno, tá? Principalmente nessa área do direito privado. Tá? O direito público ele vai se transformar mais a partir da influência do justnaturalismo, mas o direito privado ele continua muito fortemente influenciado pelo direito romano. Mas vejam vocês, não é o direito romano lá de Roma. Tá? É o direito romano comentado, pensado, elaborado a partir dessa dogmática medieval. E esse direito romano da dogmática medieval, ele vai formar a base do que se chama ius comune, o direito comum europeu, né, que significa que em todas as universidades europeias, e mesmo no mundo colonial, na América Latina, as colônias espanholas, elas têm universidades, né, enquanto que as colônias portuguesas não têm, né, não são... o ensino jurídico ele é monopolizado em Portugal. Na Espanha, não. Né? No Peru, em várias colônias espanholas também são fundadas universidades. E o ensino jurídico nessas universidades é muito voltado para esse direito romano. Então, em todos os lugares em que se estuda o direito teoricamente, né, a formação teórica é essa, advinda da influência dos comentadores. Vejam vocês, portanto, que o ensino jurídico dessa passagem da Idade Média para a modernidade é um ensino jurídico que não enfatiza, isso é muito importante que vocês percebam, não enfatiza o estudo das leis. Todo mundo percebeu isso? Se não enfatiza o estudo das leis, enfatiza o quê? Professor, Diga. no caso, já que as leis elas saem do campo de figura e vão para o campo de fundo, e agora o que entra no primeiro plano é os comentadores, no caso, nas universidades vai acabar essa questão de interpretação única, não é? Porque assim, quando a gente tinha na escola dos glosadores, todas as universidades você ensinava o mesmo direito sem grandes mudanças adaptativas na interpretação. Mas nessa escola dos comentadores, se uma escola vai dar preferência ao comentador, por exemplo, daquela cidade, daquele país, daquela tradição, e outras vão dar preferência a outras. Então, agora o direito ele não vai ser mais universal, correto? Isso é uma ótima observação, tá? Por quê? Alguns autores continuam tendo um status de reconhecimento muito elevado, como Bartolo,
Tá? Então, ele é alguém respeitado em todos os lugares. Né? Mas, como você observou, essa mudança de paradigma, ela abre espaço para interpretações locais, interpretações particulares. Então, isso vai gerar, no chamado direito comum, né, o ius comune, uma característica, vai dar a ele uma característica muito interessante, que é o seguinte: a ideia de que o sistema é, ao mesmo tempo, geral, mas é um sistema geral que permite o predomínio do particular. O que isso significa? O ius comune, ele continua sendo uma forma de se pensar o direito aplicável a todos os lugares. Só que essa forma de pensar o direito reconhece que o particular, ele se sobrepõe ao geral. Quer dizer assim, que quando houver regras que são respeitadas naquele lugar, essas regras vão ser respeitadas. Né? Em especial, quando elas puderem ser harmonizadas com os princípios gerais. Quais princípios gerais que vão guiar o direito em todas as relações? Né? Aquelas concepções gerais de justiça típicas do direito romano, dos conceitos mais gerais, tá? Mas também, em especial, a filosofia moral cristã. Né? Porque a formação moral, ética, a filosofia moral era vista como parte da formação dos juristas. E todos eles compartilhavam também o cristianismo como fundamento da moralidade. Então, o cristianismo ele dava essa estrutura mais geral para o pensamento, enquanto que os costumes locais, as tradições particulares de cada lugar, elas poderiam especializar, né? Elas poderiam dar uma característica diversa. Então, o ius comune ele tem essa característica que é muito interessante. Tá? Então, por exemplo, assim, os portugueses, né, eles tinham um império colonial, de navegação, que muitas vezes eles não conquistavam os reinos, mas eles faziam, tinham a presença comercial de entrepostos, de feitorias. Então, por exemplo, quando os portugueses estavam em Angola, os costumes, as práticas daquele lugar eram enquadrados como eram entendidos como parte desse direito comum mais geral. Porque, estando ali, eles iam negociar, eles iam administrar a justiça seguindo os padrões gerais da filosofia moral cristã, dos conceitos mais gerais do direito romano, mas dando ênfase, né, respeitando as leis particulares daquele lugar, os costumes daquele lugar. Então, o ius comune, ele ao mesmo tempo é pensado como geral, mas ele respeita as particularidades. Não de forma necessariamente harmônica, tá? Isso não quer dizer que não tem violência. Isso não quer dizer que não tenha desigualdade, né? Que não tenha uma relação de poder ali. Né? Mas do ponto de vista teórico, ele consegue agregar diferentes sistemas dentro do sistema geral. Faz sentido? Sim, Titia, tudo ok. Então, essa forma de se pensar o direito vai ser muito, muito influente na formação do pensamento jurídico moderno. No entanto, a gente tem também, em várias outras áreas do direito, um conjunto de crises, um conjunto de
problemas jurídicos novos que exigem certas transformações, né, na maneira de pensar, na maneira de administrar a justiça. E a primeira grande crise intelectual, né, do pensamento jurídico medieval é a própria descoberta das Américas, né, na perspectiva europeia. Porque a dogmática medieval, de certa forma, previa que o mundo já era suficientemente bem explicado pelas escrituras sagradas, né, pela Bíblia. E o direito também já era suficientemente explicado pelo Código de Justiniano, para aquela doutrina, né? Claro que, assim como os cânones da Igreja Católica, né, podiam adicionar o conhecimento religioso, e os juristas podiam adicionar o conhecimento jurídico, mas o passado, que estava estabelecido antes, era conhecido como verdadeiro. Quando os europeus se deparam com o chamado Novo Mundo, né, isso causa um problema, uma crise intelectual mais relevante do que pode parecer para a gente hoje. Porque, afinal de contas, não havia previsão de todo esse novo continente, né, no pensamento medieval, né? Mudanças muito rápidas, relativamente rápidas, né? Transformações muito profundas começam a ocorrer naquela sociedade, né? Em especial no século XVI, é um século de muitas mudanças, mudanças de paradigma, de pensamento, na forma de governar, um século que começa com aquilo que vocês podem ler, né? Um livro até hoje muito citado, muito interessante de se ler, O Príncipe, de Maquiavel. Ali vocês conseguem perceber uma mudança na forma de se pensar a moral, né, a ética, as relações políticas. Então surgem novos problemas, novos desafios que aquele paradigma medieval já não era mais capaz de solucionar completamente. Então, o mundo tradicional, baseado completamente na tradição, ele não se sustenta mais completamente. Tá? É preciso um novo aparato metodológico para se pensar soluções para problemas jurídicos. E aí vai haver uma nova ênfase na ideia de racionalidade. É de que agora, se nós tivermos um método racional de solução de problemas, esse método vai nos ajudar a avançar no nosso conhecimento, nossos estudos, não somente como a gente pode dizer assim, não se pode simplesmente se basear na tradição, no passado. O passado não tem respostas para o novo mundo, por exemplo, para os novos desafios que passam a surgir. Então, nós temos um processo político de centralização. Tá? Os governantes que estão no topo, digamos assim, das cadeias de comando, os príncipes, os reis, né, eles passam a tentar controlar mais as relações políticas, centralizar mais o poder político. Isso vem muito provavelmente de um processo de aceleração dos conflitos militares. Tá? Nós vemos um período de muitas guerras entre reinos, né, entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Tá? Porque na Idade Média, vocês lembram, né, que fazia muito parte da cultura a solução de conflitos pela guerra, pelo duelo, pelo conflito, e a guerra era vista como algo, inclusive, honrado, né? Só que durante muito tempo, na Idade Média, a guerra era coisa
de um de uma camada social guerreira, né? A nobreza, a cavalaria, aqueles grupos específicos, às vezes mercenários, mas que aí lutam contra outros mercenários. E aí a luta, às vezes, é até meio fajuta, assim, é uma espécie de cabo de guerra, né? Um lado empurra aqui, um outro lado empurra ali. Quando um lado vê que vai perder, eles já desistem e se resolve o conflito, né? Na Idade Média, a gente tem vários exemplos disso. Com o desenvolvimento de novas armas, né, armas de fogo, canhões, recrutamento militar mais amplo da população, né, essas guerras começam a ser muito mais pesadas, ter consequências muito mais graves. Então, quanto maior a quantidade de conflitos, mais a centralização política ocorre, né? Mais os reis, eles vão tomando mais o controle do reino, né? E para ter o controle do reino, eles precisam de exércitos mais poderosos. Para ter exércitos mais poderosos, eles precisam de mais dinheiro, né, para sustentar esses exércitos. Para ter mais dinheiro, eles precisam ser capazes de coletar tributos. Para ser capazes de coletar tributos, eles precisam de funcionários, né, para realizar essas cobranças de impostos, essa administração do reino. Então, eles precisam formar uma burocracia. E, ao formar uma burocracia, eles precisam de juristas, eles precisam de pessoas que tenham uma formação nas universidades, ou que consigam ler, escrever, realizar, resolver problemas no campo da linguagem formal. E, ao mesmo tempo, essa estrutura burocrática, né, de cobrança de impostos, ela vai ser também estruturada de forma jurisdicional, quer dizer, através da instituição de tribunais, né, de juízes, de cargos de governo. Então, vocês veem que esse é um período de transformação, né, das instituições públicas, né, que antes eram as relações feudais, né, em que uma pessoa tinha uma família tinha um castelo, aquele castelo, né, dominava aquela região rural. Agora já começa a surgir uma estrutura social muito diferente. Aqueles que estão no topo da pirâmide, né, os reis, eles precisam ter um exército de funcionários, um exército mesmo, né? Precisam ter toda uma estrutura administrativa, uma marinha, né, para que o reino sobreviva. Porque os reinos que não têm essa estrutura, o que acontece com eles nesse contexto? Quem é que pode me dizer? Os reinos que não têm esse aparato militar, que não têm essa capacidade de extrair recursos da sua própria população, né, esses vão ser conquistados por outros que têm esse poder. Perceberam a questão? Quem é que, nesses últimos anos, tem um novo gênero de filmes, né? Que é de Battle Royale, né? Ou de Jogos Vorazes. Quem é que já viu esses filmes, assim? Tem até uma série agora, né? Oi? Eu já assisti. E qual que é a lógica desses filmes? Tem jogos também, né, sobre isso, e tem agora uma série também que está fazendo bastante sucesso, coreana, sobre isso, que é assim, basicamente, todo mundo vai participar de alguma coisa e só vai sair um, não é uma coisa assim? Todo mundo vai se matar e aí só vai ter um sobrevivente, um ganhador. Sabe do que eu estou falando?
Sim. Tá? Então, o início da modernidade no continente europeu, ele lembra um pouco isso, essa guerra de todos contra todos, essa disputa de vários estados em conflito com os estados vizinhos. E qual que é o resultado disso, né? Tem um processo quase que de uma pressão evolucionária, né? De busca pela sobrevivência, em que cada reino ele vai se estruturando, vai criando um aparato militar, um aparato burocrático, e essa é uma das teorias sobre o surgimento dos estados modernos. Perceberam? Então, hoje, quando a gente olha para o Brasil, né, é um estado nacional. E ele é um estado mais ou menos porque ele conseguiria se defender, né? Ele tem um aparato militar, um aparato burocrático, ele tem um domínio sobre um território, sobre uma população, por isso que ele é reconhecido como estado. Se ele não tivesse nada disso, não seria um estado. Então, esses estados, nesse sentido, eles vão surgindo no início da modernidade exatamente por conta dessas pressões, por conta dessas transformações. Então, o Estado, como a gente entende hoje, não é uma coisa que sempre existiu. Conseguem perceber isso? Professor, teve um livro que era sobre a Primeira Guerra Mundial que eu li uma vez, e aí a autora falava que esse conceito do Estado, o consenso ele começava no Tratado de Westfália, não é isso? E aí já é século XVII, se não me engano, que começa a separar mais a questão da pessoa do rei para aquela do aparato estatal. Então aqueles dispositivos tipo união pessoal e outras coisas vão não deixando de existir, mas cada vez menos, né? Porque Sim. As populações locais não querem mais estar à mercê de um Carlos V, vamos dizer assim. É interessante, porque assim, no direito internacional, isso é quase que universalmente citado como a origem dos estados nacionais. Os livros que falam sobre relações internacionais, sobre guerra, né, como você está mencionando, aquelas pessoas que estudam direito internacional, praticamente todas dizem exatamente isso, que o Estado Nacional, como a gente entende hoje, surge com a Paz de Westfália, né, em 1648. Um tratado que, de certa forma, dá fim à Guerra dos 30 Anos, né, que é uma guerra que ocorre no centro da Europa, envolve diversos reinos, países, principados, inúmeros entes políticos, né, que também pertenciam ao chamado Sacro Império Romano Germânico. Essa é uma boa resposta do ponto de vista legalista, assim, ó, de papel, tá? Então, no papel, os tratados começam a serem feitos no âmbito estatal, mais ou menos a partir dali. O que a Paz de Westfália determina, né? Que um Estado ele vai se relacionar com outro Estado, do ponto de vista jurídico. O que isso queria dizer na época, né? De que o rei da França, ele vai fazer um tratado com o rei da Inglaterra, mas ele não vai fazer um tratado com um duque da Inglaterra contra o rei da Inglaterra. Entendeu? Então, esse reconhecimento dos soberanos, né, que tem que se relacionar entre si, e aí dentro do seu território, eles são assuntos internos. E a política externa é outra coisa. Então, essa separação entre a política interna e a política externa, ela vai ser estruturada legalmente a partir da Paz de Westfália. Tá? 1648, do ponto de vista teórico, essa é a grande influência.
Mas as ideias já existiam, as noções já vinham de alguns séculos antes, não é isso? Então o que eu estava apontando é mais para as questões factuais e não tanto intelectuais. O fato de que se, vamos pegar um exemplo, né? Tinha reinos ali que existiam no século XV, que no século XVI, no século XVII já não existiam mais. O reino de Navarra, né? As cidades ali do norte da Itália que eram independentes, né? Florença, vários reinos ali no, ao longo no espalhar ali da Europa. Né? Os reinos que não conseguiam se estruturar militarmente, burocraticamente, eles eram conquistados pelos vizinhos ou absorvidos pelos vizinhos. Entendeu? Faz sentido? Sim, agora eu tenho uma dúvida só. Quando aconteceu essa conquista, tinha a prática de se preservar as estruturas jurídicas do reino conquistado ou se impunha o original, ou o do conquistador? Isso é uma questão interessante, tá? Muitas vezes a autonomia local era preservada como uma forma de manter a paz, digamos assim, né? Evitar a resistência muito grande da população. Mas a tendência era a uniformização. Né? Então, por exemplo, no período ali das descobertas, né, do Novo Mundo, na perspectiva europeia, a gente tem, não sei se você conhece um pouco dessa história, né, a união de Castela com Aragão, a formação da Espanha. Né? A Espanha não era um reino só, eram vários reinos que vão se unindo, né? Através de guerras de conquista, mas também através de casamentos, através de alianças dinásticas. Né? Então, depois de um tempo, o que ocorre? Quanto maior é a tentativa de formação do absolutismo, de centralização do poder nos reis, na Espanha o processo é chamado de castelhanização. Castelhanização é a tentativa que os reis espanhóis tinham de fazer com que o reino inteiro seguisse os mesmos padrões do reino de Castela, que era onde ficava a capital, digamos assim. Era onde o rei tinha mais poder. Então ele queria que o reino inteiro seguisse aquele mesmo padrão. E vários lugares resistiam a essa mudança. Então até hoje, se vocês olharem as notícias, existem movimentos de independência na Espanha, né? Quem é que já ouviu falar disso? No País Basco, na Catalunha, existem vários lugares que as pessoas até hoje elas não querem ser chamadas de espanhóis, elas têm a sua identidade local. Então, o processo de construção da identidade nacional também faz parte desse processo de centralização política, de uniformização das instituições da justiça, a criação de um direito que seja o direito para aquele Estado inteiro. A mesma coisa acontece na França. Né? A França antes era um monte de ducados, de pequenos reinos, de várias relações em que os direitos locais eles predominavam. Né? Lembrem-se do paradigma do ius comune, aquela ideia de que o direito local ele predomina sobre o direito geral. Só que naquilo que interessa mais a centralização política desses estados, o direito ele começa a exercer um papel uniformizador. Uniformizador não em termos universais, uniformizador no território nacional. Perceberam essa mudança de paradigma? Essa
digamos que essa desistência de fazer essa universalização tem muito a ver também com a reforma, né? Que aí já aquela questão de juntar com o direito canônico já não é mais possível. Isso, porque o próprio cristianismo já não tem mais uma unidade, né? Então, como você não pode ter mais uma unidade teórica, teológica, né, a partir da igreja, até porque católico significa universal. Então, a igreja católica significa igreja universal. Então, o catolicismo ele tinha essa pretensão, né, de servir de base teológica para as relações humanas de maneira geral. E com as reformas protestantes, aí você vai ter já uma fragmentação muito maior, né? E aí vai abrir espaço para o predomínio das instituições nacionais. As instituições nacionais vão se tornar cada vez mais importantes do que aquelas gerais e mais importantes do que as locais. Então, essa camada do Estado-nação vai surgir como resultado desse processo de centralização política, de transformação dessas instituições. Então, essas transformações, elas vão influenciar o direito, o pensamento jurídico. Porque, principalmente naquilo que a gente vai chamar de direito público, das relações das pessoas com o governante, esse direito público ele vai começar a se nacionalizar. Então, a primeira coisa que eu tinha falado sobre aquela guerra, né, aquela competição entre estados é a necessidade de recrutamento, de formação de exércitos, e para isso precisa de tributos. Então, o direito tributário, por exemplo, ele vai começar a se estruturar nessa época de quais são as regras que vão ser utilizadas para cobrar tributos da população de maneira que se evite constantes rebeliões, né? Porque muitas vezes as pessoas, os camponeses ou os nobres, as cidades, se rebelavam contra a cobrança de impostos. Simplesmente se recusavam a pagar. Muitas vezes os funcionários dos reis, né, os cobradores de impostos, quando chegavam numa cidade, eram assassinados, justamente como uma forma de resistência à cobrança dos impostos. E aí isso era um processo muito difícil, muito duro. E foi se estabelecendo um sistema judicial em conjunto a isso, justamente para que essas relações fossem estruturadas de maneira sustentável. Faz sentido? Sim, professor. Conseguiu entender a diferença entre a perspectiva legal de Westphalen, que você trouxe, e essa perspectiva mais social, econômica, militar, que está na base dessa transformação? Então, eu acredito que o momento de 1648 foi mais uma formalização de tudo que já estava assim, caminhando, mas o movimento já era bem mais antigo, né? Já desde o século XIV, XV, por aí. Agora eu tô com uma dificuldade... Em especial o século XVI. Tá? Eu tô com uma dificuldade porque acho que está faltando um momento histórico aqui, não sei se houve um salto de como foi que... Porque parece que rolou aí uma desvinculação quase completa do direito romano, exceto na área civil. Então, está faltando alguma parte aí que eu não vi como foi que... Isso. Entendi como foi. O direito romano, nesse caso, ele não tem um papel tão relevante assim nessa área, a não ser
de uma maneira que realmente talvez a gente precisasse de mais tempo para explicar, que é o seguinte. O direito romano do Código de Justiniano, né? Não o direito da República Romana, mas da época já do Império Romano, dava muita ênfase à ideia de que o imperador ele era a autoridade maior. Lembra disso? Tá? Consegue contextualizar isso, né? Então, o imperador romano ele estava numa posição de autoridade absoluta. Por quê? Ninguém estava acima do imperador romano, certo? Sim. E qual que é a consequência disso para o direito? Se ele julgar, ele pode realizar um julgamento, por exemplo? Ele pode dar a palavra final sobre um julgamento, sobre um conflito? Tecnicamente, sim, né? As pessoas podem recorrer de uma decisão judicial, pedir para o imperador julgar diferente? Eu acredito que se ele não violasse nenhum dos princípios básicos, porque eu acho que nem ele estaria acima dos princípios básicos do direito romano, acho que sim. Então, o imperador ele está numa posição absoluta diante do direito, né? Inclusive, se uma lei diz uma coisa e o imperador quer decidir diferente, a decisão do imperador para aquele caso vai se sobrepor ao que a lei fala em geral. Isso não quer dizer que a lei foi completamente destruída, mas quer dizer que a decisão dele se sobrepõe ao que a lei diz de maneira geral, porque ele pode tomar uma decisão especial. E ele não se submete a qualquer autoridade superior. Essas são duas características muito importantes para a teoria jurídica do soberano. Entendeu? Eu não sei se tem relação, mas eu me lembrei daquela questão da caminhada de Canossa, da questão da investidura, e aí que era aquela disputa entre o Papa e o imperador, o Sacro Imperador Romano, né? Que aí, quem está acima do outro? O Papa coroa o imperador, mas o imperador tem influência na eleição do Papa. E, enfim, essa questão. Isso, essa é uma disputa tipicamente medieval. É a disputa pela posição maior de autoridade. É o Papa ou é o imperador? Né? E o que um jurista que estudou o direito romano diria? O que você acha? Eu acredito que ele ficaria do lado do imperador. Então você consegue visualizar a relevância política da recepção do direito romano? Sim. Então, o direito romano ele não serve somente para as relações dos contratos, né, do direito civil, mas ele tem uma relevância política também. Porque a ideia do imperador romano, enquanto autoridade política absoluta e suprema, claro, como você mencionou, né, é esperado que ele respeite a tradição, os princípios gerais, né, que ele não abuse. Mas, né, dentro dessas guias mais genéricas possíveis, ele tem um poder absoluto. Inclusive, se ele estiver fazendo uma coisa muito terrível, talvez você que não esteja entendendo bem o que ele quer dizer. O problema pode ser você e não ele. É você que está questionando. Né? Então, esse poder também é um poder terrível nesse sentido. Então, veja. Essa posição suprema do imperador romano, ela vai ser reproduzida agora pelos juristas
Isso vai ser uma coisa bem útil a quem? Lembrem-se que na sociedade medieval, é uma sociedade complexa, de várias relações. Então, tem o camponês, tem o senhor feudal, aquele senhor feudal, um barão, ele às vezes está submetido, né, a um conde, que o conde está submetido a um duque, aí o duque está submetido a um rei. Se for ali no reino da Alemanha, esse rei está submetido a um imperador, mas ele também precisa obedecer às regras da igreja. É uma sociedade que é uma teia complexa de relações. Essa ideia do soberano absoluto do direito romano, ela favorece quem? Ela favoreceria o imperador. Agora, só uma questão. Essa questão do imperador absoluto, etc., ela meio o direito romano ele perde influência, mas esse argumento ele ainda é levado pelos defensores do absolutismo, né? Ainda é algo que Sim. existe. Certo. Sim. Só que a gente vai ver que com o justnaturalismo moderno, os argumentos mudam, mas a conclusão continua a mesma. Mas veja só o seguinte, e aí é o ponto para a gente fechar aqui a influência do direito romano nesse contexto. Tá? Do ponto de vista literal, o direito romano fala na figura do imperador. E o imperador é o sujeito que não reconhece autoridade nenhuma acima de si, é um sujeito que tem poderes absolutos, certo? O imperador do Sacro Império Romano-Germânico, né, que está ali na região central da Europa, mais ou menos, né, um pouco mais do que menos, do que hoje a gente chama da Alemanha. Lá tem uma pessoa com a coroa na cabeça que se chama de Kaiser. Kaiser, né, a versão germânica de César, né, o imperador. Esse imperador, ele não governa todos os reinos. Ele não governa Portugal, por exemplo. Ele não governa o reino da França, por exemplo. Então, quem é que, se você fosse um comentador, um jurista formado nas universidades medievais que estudou o direito romano. Vamos fazer um experimento mental. O Gabriel se formou em direito romano na Universidade de Bolonha, na Itália, mas a situação ali está meio complicada, ele tem parentes na França, ele vai lá tentar conseguir um emprego na corte do rei da França. E aí o rei da França diz assim, no direito romano tem essa figura do imperador que pode tudo, ele é super poderoso, ele é a autoridade máxima. Então você está querendo dizer que o imperador alemão vai chegar aqui e vai mandar em mim? É isso que você está querendo dizer? E o que você vai dizer pro rei da França? Pensando que você quer um emprego. Eu vou dizer que não necessariamente. E ainda dá para argumentar que, sendo que o rei da França é descendente de Carlos Magno, ele é o imperador de direito, e não o outro eleito. O imperador da Alemanha? Porque tecnicamente o Sacro Império é produto de Carlos Magno, certo? Então, se o rei da França descende dele, tecnicamente... Então você está sugerindo que ele faça uma guerra para conquistar a Alemanha? Não, para questionar a autoridade. Entendi. Não tem uma solução mais pacífica que reforce tanto os seus interesses quanto os interesses do rei? Agora eu não consigo pensar, não. Então, os comentadores,
eles fizeram exatamente não, assim, mas em linhas gerais eles fizeram isso. Eles disseram assim: o rei da França, ele é independente, certo? Ele não obedece ninguém. Ele não se submete ao imperador, não é mesmo? Sim. Então, juridicamente, de acordo com a teoria do direito romano, e não com o que literalmente está escrito no direito romano, juridicamente, o rei, Ele é o imperador, tecnicamente, ele é o imperador da onde? da França. Isso, Então, ele vai mudar basicamente o sentido da palavra imperador para monarca e aí tá tudo certo. isso. Você percebe como uma alteração pontual na linguagem jurídica faz com que um problema que durou séculos, né, que é o problema de quem que é a autoridade maior, se é o Papa, se é o imperador, o que acontece com os reinos que não se submetem ao imperador, etc, etc. Com essa pequena adaptação, nós temos agora uma nova teoria que, de certa forma, cria uma nova solução jurídica. Sim. E aí, o que isso implica na relação do rei da França com os seus súditos, né? Com os seus nobres? Ele vai exercer mais influência sobre eles, mais poder direto. Porque pela tradição feudal, havia uma relação pactual, né? Em que os vassalos eles tinham algumas obrigações, mas o rei também tinha suas obrigações, né? E tudo era baseado no domínio das terras, dos territórios, né? Os castelos, tudo isso. O direito romano ele já coloca o soberano numa posição de autoridade absoluta, completa, sobre todo o território, né? Não baseado em laços feudais, baseado numa autoridade reconhecida em si mesmo, pela própria posição de poder. Então, isso faz com que as relações, que a gente poderia dizer assim, de direito público, né, das relações com a autoridade, se transformem. Então, não são mais laços vassálicos. Agora, é um soberano, né, com os seus súditos. Mesmo uma pessoa muito importante no reino, um duque, ainda assim ele vai ser um súdito. Percebe? Sim, professor. Então, essa teoria jurídica, ela vai contribuir para a formação de um Estado que é mais impessoal, que não é tanto baseado no laço de fidelidade da família, da pessoa, que se assenta sobre casamentos, sobre compromissos pessoais, mas uma relação jurídica objetiva. Então, ao mesmo tempo que está ocorrendo aquela transformação militar dos estados modernos, essa teoria jurídica ela se torna disponível para fazer sentido dessas mudanças sociais, políticas, econômicas. Agora as coisas encaixaram melhor? Sim, professor, acho que sim, ficou melhor, mas ficou mais clara a ligação entre... A ligação não, né? Esse processo de continuidade, digamos assim. Isso. Então vocês vejam que a gente está falando de várias mudanças, mas não são mudanças repentinas. Não são mudanças que ocorrem imediatamente e não são mudanças que ocorrem completamente, né? É óbvio que os reis da França eles vão continuar falando que eles são descendentes de Carlos Magno, que eles têm toda uma história, que eles têm uma dimensão sagrada também, né? Eles não vão jogar fora os outros argumentos medievais.
mas eles vão agora adquirir novos argumentos. Então, a mesma coisa serve para Portugal, isso reflete na colonização brasileira. Então, vocês veem como a formação, o pensamento jurídico, ele vai se transformando, mas sem rupturas radicais, tá? Com a tradição jurídica do passado. Tá bom, gente? Quem mais quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida antes da gente concluir? Então, na próxima aula eu vou retomar aqui os assuntos acerca do justnaturalismo. Eu sugiro também que vocês tragam as dúvidas baseadas nos textos, tá? Para que a gente possa explorar a teoria moderna, digamos assim, do pensamento jurídico. E quem quiser também tiver interesse, olhe os vídeos do semestre anterior, que tem alguns pontos específicos sobre Hobbes, sobre Rousseau. Tá? Em teoria do direito, a gente também tratou um pouco desses autores. Isso pode interessar a vocês. Tá legal? Então, até a próxima aula.